Olá, boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma semana, mais uma live na segunda-feira. Hoje é dia 8, né, de setembro. Boa noite. Vou aguardar mais uns minutinhos para a gente começar, tá? Olá, Verônica, tudo bem por aí? Deixa eu ver aqui. Vamos falar um pouquinho sobre a físio no pós-parto hoje. Dá uma olhadinha. Um assunto bem bacana, né? Porque tem muita gente com muita dúvida sobre qual é o papel, né, da fisioterapia na hora do pós-parto. Então, vou começar aqui, ó. Após o parto, o corpo da mulher entra num período do puerpério, né? Que pode durar cerca de 6 semanas ou até mais, né, dependendo da via de parto, com o útero a contrair-se, o sangramento vaginal começa a diminuir, né, e mudanças hormonais e emocionais, tá? O abdômen fica mais flácido, podendo ser notada a perca de cabelo também, e o corpo pode apresentar um leve inchaço, tá? E a amamentação estimula essa contração uterina, e a recuperação pode ser facilitada com repouso, alimentação saudável, muita hidratação, tá? A prática leve de exercícios, né? Sempre com orientação do físio, tá? O período do puerpério é marcado por várias adaptações do organismo da mulher que fazem retornar ao período pré-gestacional. Durante a gestação, o corpo da mulher sofre mudanças fisiológicas e morfológicas que persistem até 6 a 8 semanas depois do parto. Além disso, o trabalho de parto pode ter repercussões que exigirão os cuidados da físio para melhorar a qualidade de vida dessa mulher, com os cuidados do seu recém-nascido. Quanto antes essa mulher começar a retornar à atividade física, menor essa predisposição que ela terá durante essa queda de hormônios, né? Até o equilíbrio normal do corpo, tá? Então, quanto antes ela retornar para a atividade física, melhor. Então, ela tem que voltar à atividade física, liberar a endorfina, nem que for uma caminhadinha leve, né? Depois, principalmente nos primeiros dias, né? Do pós-parto, tá? Que aí diminui muito, né? Essa dor lombar, dor no períneo, tá? A incontinência urinária ou fecal, disfunções dos músculos do assoalho pélvico ou do abdômen. Portanto, a atuação precoce da físio nesse período torna-se essencial, tá? Pois possibilitará um retorno adequado das funções musculares, né? Ou seja, rapidamente de volta às suas atividades de vida diária, tá? Então, a mulher vai se sentir mais ativa, mais útil, né? E mais disposta, né? A voltar a fazer as atividades, né? De vida diária. As modificações morfológicas nessa puerpéria ocorrem em diversas estruturas, como o útero, a vagina, a vulva, vias urinárias, sistemas cardiovasculares, digestório, endócrinos, estruturas mamárias e a parede do abdômen. Diante disso, as principais queixas no puerpério imediato, baseadas em evidências, né, em artigos, são dor no períneo, tá? Devido à pressão exercida pelo feto, isso independente da via de parto, tá? Nessas últimas semanas de gestação, principalmente, que a barriga vai estar maior, né? E durante o parto. A constipação,
tá? A puerpéria não consegue ir ao banheiro, mesmo comendo os alimentos com fibra, aumentando a ingesta de água, caminhando um pouquinho, mesmo assim, tá? Tem uma constipação, devido também à fraqueza dos músculos do assoalho pélvico. E o medo de sentir dor, né? Então vai no banheiro até meio pensando, meio, meu Deus, será que vai doer? Não vai? Mas precisa ir, não pode segurar, tá? Tanto o xixi quanto o número 2, tá? Dói também, pode doer a dor lombar, ter dor na lombar, tá? Ter dor, o incômodo na cintura pélvica devido ao parto, a um quadro persistente durante a gestação, né? Muitas gestantes têm muitas dores na lombar, então quem já tem, até antes de estar gestante, tem essa predisposição, pode ser que piore durante a gestação devido ao aumento do peso, né? Então é muito importante já voltar, né, a fazer exercício. O edema de membros inferiores, aquele inchaço, tá? Principalmente nos últimos meses, né? Nas últimas semanas da gestação, que devido, né, à retenção de líquido no período gestacional. E sua redistribuição após o parto. Problemas mamários decorrente com erros acometidos na amamentação, por ausência de conhecimento, muitas vezes, né? Ou por ser o primeiro filho, não ter aquela experiência de amamentar, então a postura fica errada. A diástase também do reto do abdômen, devido ao crescimento do abdômen durante a gestação e associada a uma fraqueza muscular, né? Tudo isso faz com que a gestante comece a ficar tensa, né? Então a fadiga, que é o cansaço, né, decorre do excesso de energia gasta no parto, dor, restrição de sono, o estresse afetando o humor e as relações interpessoais. A primeira consulta no fisioterapeuta com essa mulher é o acolhimento, né, com foco em resolver primeiramente a sua queixa principal, que seja normalmente dor, né, dor no períneo, dor na lombar, ou dor na amamentação, quando vai amamentar o bebê, e suas necessidades, para que ela possa melhor cuidar do seu bebê, tá? Para isso, realizamos uma avaliação cinético-funcional, tá? Buscando saber somente sobre a situação atual dela, né? E como foi o período gestacional. Muitas pacientes que eu já atendo, então eu já tenho um prontuário, já sei, né, as queixas, já sei o que está acontecendo com ela durante a gestação. Então o pós-parto é mais leve, porque elas estão em atividade, estão fazendo exercício, né? O problema é as gestantes mais sedentárias, né? Que aí o pós-parto é dolorido mesmo, independente da via de parto. Se for parto cesárea, ainda um pouquinho mais, porque são 7 camadas, né? Que o médico abre para poder nascer o bebê. Então, até cicatrizar todas elas, não é de um dia para o outro, né? Então, todo cuidado para não pegar peso. Então, tem toda uma restrição, né? E uma condição para essa mulher voltar a fazer exercícios, né? Mas, claro, exercícios leves, monitorado, tá? Nunca fazer por conta própria, achando que agora eu vou começar a fazer tudo que eu não tinha feito, né? Não é assim, tá? Em seguida, realizamos a aferição dos sinais vitais, né? Que é a pressão, e uma minuciosa inspeção com o intuito de reconhecer primeiramente as prováveis contraindicações de um atendimento, como infecção, hemorragia, como a trombose, né, que tem mulheres que no finalzinho da gestação apresenta, ou mesmo durante o parto, acontece infecções ou acontece hemorragias importantes. Então tem que falar tudo que aconteceu durante o parto. Se a paciente não teve esse acompanhamento do fisioterapeuta na hora do parto, então precisa ser passado tudo nessa primeira consulta, tá? E ainda com informações baseadas nessa inspeção, avaliação, e a gente vai avaliar também a ativação dos músculos do assoalho pélvico, como está.
muitas vezes está meio fraco, está um pouco debilitado, principalmente quando é parto normal, tá? E é natural, é normal. E aí aos pouquinhos vamos fazendo exercício, vamos contraindo novamente e vai se recuperando, tá? E averiguando a movimentação desse períneo, né? E se ela sente dor quando movimenta ou não. E tudo isso, gente, é para quê? Para preparar a mulher novamente para a vida ativa sexual, né? Então, porque muitas gestantes, até por precaução, porque às vezes não sabe direito, né? Não entende direito como que é o corpo e tudo mais, e até o médico não tem médicos e médicos, né? Que não explicam certinho, né? Que é importante sim manter a relação sexual durante a gestação, tá? Ressalva alguns casos, que aí cada um, né, tem a sua particularidade, mas assim, precisa ser feito. E aí, após o parto, é feito essa avaliação nossa da físio, né, para ver realmente como que tá esse assoalho pélvico, como que tá esse abdômen, a coluna lombar, a pelve, o quadril, como tá. Dá sim pra gente ter aquele feedback total e aí sim falar, olha, a partir de tantas semanas você pode voltar à vida ativa sexual, né, que você não vai ter dor, você não vai ter problemas, tá? Porque a mulher também fica debilitada com relação a isso, né? Principalmente se for parto normal e ainda tiver lacerações, então que é natural ter laceração grau 1, grau 2 no máximo, né? Grau 3 e grau 4 são mais graves, então precisa ter cuidado da fisioterapia pélvica, assim, um bom tempinho, tá? Assim, mais ou menos, bom, depende, né, de cada caso, cada laceração, mas esse papel da fisioterapia é muito, muito, muito importante. Então precisa ter esse respaldo, tá? E assim, a gente avalia também essa puérpera, né? Com as avaliações intravaginais também, para avaliar a força, como tá essa força do músculo do assoalho pélvico, né? De 8 até 10 dias após o parto, tá? Para ver se teve alguma sequela, principalmente o parto normal, tá? Para ver como que tá, se tá machucado, se tá com alguma lesão, então tem como identificar e tem como já tratar isso, tá? E após essa avaliação, trata-se de um tratamento da fisioterapia, né, no puerpério imediato, buscando alcançar os seguintes objetivos: reeducar a mulher quanto ao período, né, puerperal, diminuir a dor dessa região do períneo, prevenir ou reduzir o edema de membros inferiores, tá? Principalmente agora, que nem aqui em São Paulo, hoje já mudou o tempo, já tá mais calor. Mas quem mora no norte, nordeste, é calor o tempo inteiro, né? Então, após o parto, também muitas puérperas incham muito, e não incham só o pé, é a perna toda, tá? E ainda tem mulheres que incham o corpo inteiro, tá? Então, depende de cada pessoa, cada organismo, né? Então, a gente vai ver, vai analisar, vai reduzir esse edema de membro inferior, prevenindo ou tratar, né, essas possíveis disfunções do assoalho pélvico, como a dispauremia, né, que é a dor durante a relação sexual, né, e as incontinências, né, tanto urinária como fecal, que é não conseguir segurar a vontade de fazer xixi ou de fazer cocô, tá? E minimizar os efeitos da distensão dessa musculatura do abdômen, facilitando as disfunções intestinais, tá? Então, normalmente, a gestante, para o útero se desenvolver e o bebê, né, se desenvolver junto, os músculos do abdômen, do reto do abdômen, eles se abrem para poder estar crescendo a barriga. E aí, quando o bebê nasce, esse abdômen tem que estar fortalecido para ele voltar sem problemas algum, né? Sem maiores problemas. Senão, acontece a diástase, que aí é outro tipo de exercício de tratamento que a físio também age, né?
principalmente para manter essa postura dessa mulher depois do parto, com muito exercício associado à respiração, né, a postura, tá? Que antigamente usava-se muito cinta, né, pós-parto, aquela cinta apertada que tinha vários botãozinhos e tudo, hoje já não usa mais, porque ela anula tanto essa musculatura abdominal que depois, quando a mulher tirava essa cinta, o músculo desabava, né? Porque não tinha força. Então, isso é muito ruim. Então, não pode mais, até os obstetras mais recentes, né? Mais moderninhos, eles não indicam mais, tá? E o que a gente faz agora? Usa a calcinha pós-parto, né? Que é uma calcinha mais alta. O uso do taping, muito legal também, né, que facilita essa vida, e exercício da físio nesse pós-parto, que é essencial, tá? Integrar a funcionalidade dos músculos estabilizadores da região lombar e da região pélvica, promovendo o aleitamento materno. Aí, o que é isso, Aline? É assim, conforme a gente tá com coceirinha no nariz, conforme a mulher vai dar de mamar, né, pro seu bebê, você tem que estar com a postura reta, a coluna apoiada ou no travesseiro ou na poltrona, né, que agora é moda, né, todas as puérperas têm essa poltrona, todas ou a maioria, né, essa poltrona de amamentação. Então, assim, tem que estar bem apoiada, a coluna apoiada, o cotovelo apoiado, o ombro, para não ficar, né, com tudo tortinho, né, vou falar bem claro assim, porque desestabiliza os músculos do abdômen, da região lombar. Com isso, porque assim, o começo da amamentação, 100% nunca é flores, né? Todo mundo fala que amamentar é lindo, realmente é lindo, mas assim, a gente tem que ver o outro lado também, né? Principalmente as mamães de primeira viagem, que não é na primeira pega que o bebê vai conseguir mamar bonitinho e você não vai se sentir dor, não vai acontecer nada. Então, todo cuidado é pouco, então toda a atenção com essa mãe, né? Tem que ter essa postura, essa orientação, né? Que é outra técnica, outra orientação, né, da físio no pós-parto também, tá? Com relação à amamentação. E em geral, a intervenção da fisioterapêutica no puerpério imediato pode ocorrer de 8 até 10 horas após o parto normal, tá? E até 12 horas após o parto cesárea, tá? Tem muita gente me perguntando sobre o uso do taping. No pós-operatório imediato, é colocado 24 horas depois do parto, tá? Aí os médicos já autorizam a gente colocar. Antes disso, não, tá bom? Independente da via de parto, tá? Se for normal ou se for a cesárea, tá? E como a fisioterapia no pós-parto ajuda e quais áreas que abrange, né? Vou comentar agora. Vai ajudar no assoalho pélvico, né? Fortalece e reabilita essa musculatura que pode ter sido lesionada ou enfraquecida durante o parto, prevenindo e tratando incontinência urinária e fecal, além das dores sexuais. O abdômen, tratando a diástase, como eu tinha comentado, que é a separação dos músculos do abdômen, um problema comum, né, que causa, só que a gente ajuda a restaurar essa força e a tonificar a parede dos músculos abdominais. Com relação à cicatriz também a gente auxilia, tá? Em caso da cesariana, né, a fisioterapia trabalha na recuperação da cicatriz, da sensibilidade, diminuindo o queloide, que é aquela cicatriz mais grossa, né, mais hipertrófica, ajudando a reduzir a dor e prevenindo as aderências, tá? Até muita gente também tem dúvidas sobre o taping. Com relação ao parto cesárea, o taping é colocado até 2 dedinhos antes da cicatriz, tá? Então fiquem tranquilos que nem pode, né,
colocar tudo, o taping todo até a cicatriz, tá? E também a gente auxilia na postura, diminuindo dores, melhora a postura e alivia dores nas regiões da lombar, do quadril e muitas vezes agravadas pelas atividades com o recém-nascido, né? Que às vezes todo mundo está acostumado a fazer as atividades de vida diária de casa, normal, mas não com um bebê, né, no colo. Então, que depois que o bebê nasce, ele faz parte do seu corpo ainda. Então, muitas mamães usam até aquele slim, né, que aí dá para acoplar a criança junto, e aí você consegue fazer as coisas de casa também, tá? Então, para essa postura, para a puérpera não ficar tão com má postura, né, a gente auxilia também. E a reeducação postural também, como eu estava falando, ajuda a mãe a readquirir uma postura correta, usar a força muscular adequada para essa nova rotina, né? Que diga de passagem que é a rotina, gente, é a melhor coisa da vida. E quando a gente procura um fisioterapeuta, é recomendado fazer uma avaliação com a fisio especializada no parto, né? Independente de ter sido parto cesáreo ou normal, tá? E a consulta inicial serve para quê? Para avaliar a condição do corpo após a gestação, identificar a presença de diástase abdominal, problemas do assoalho pélvico, dores ou outras disfunções, tá? Definir um programa de tratamento individualizado para cada mulher. Então, assim, não é porque a minha vizinha teve bebê e teve diástase que eu também vou ter. Não é assim. Cada corpo é de um jeito, cada organismo reage de um jeito e cada gestação é única. Então, assim, tem mulheres que estão no segundo filho até terceiro filho. E cada gestação foi de um jeito, o parto foi totalmente diferente. Então, não existe cópia, não tem como, tá? Cada gestação é de um jeito, não tem como fazer isso, não tem receitinha de bolo, né? Que todo mundo igual para todos, não existe isso, tá? E os benefícios da fisio no pós-parto, né? Restaura a força e resistência muscular, acelera a recuperação dessa pelve, tá? E ajuda a tratar e prevenir a incontinência urinária, tanto urinária quanto fecal, que algumas puérperas adquirem após o parto normal, tá? Alivia dores nas costas, na região da cicatriz, melhora a postura, a autoimagem da mãe, porque a privação de sono, eu acho que foi, pelo menos para mim, foi o pior sensação do puerpério. Então, que a gente tem o costume, né, de dormir pelo menos umas 6, 7 horas por dia. E aí a gente dormindo 2 horas, 3, e depois tem que acordar de novo. E você não tá nem, né, você nem deu tempo de descansar um pouco. Então, isso é muito cansativo, né? Então, você tem que ter uma rede de apoio, né, bem bacana, porque precisa ter essa parceria intensa, né? Pode ser do marido, ou da mãe, ou da sogra, ou da vizinha, enfim, da irmã, da tia, alguém, né, que dê esse respaldo, porque não é fácil, né? Então, e fora a autoimagem, né, dessa mulher, você já fica cansada, sem tempo para você mesmo, né? Então, a gente tem que dar esse momento para essa mulher, né? Para poder organizar de novo a vida, né? E se sentir bem, né? Isso que é importante. E a gente prepara também a mulher para o retorno seguro às atividades físicas, que ajuda muito, muito, muito nessa recuperação. Contribui muito para o bem-estar físico e emocional dessa mulher, tá? E principalmente assim, meninas, quando, pelo menos o meu ponto de vista, né? Que foi o que eu passei. A minha filha hoje tem 6 anos, então assim, no comecinho, essa privação de sono, junto com cansaço, né? Então, e junto com a amamentação, né? Juntou tudo. E assim, eu fui uma gestante ativa, então sempre fiz exercício, sempre fiz atividade física,
era sempre e a gente que é da área da saúde, né, e na área da mulher, então a gente sabe muito bem o benefício, o que precisa ser feito. Então, mesmo assim, né, a minha recuperação foi maravilhosa, só que essa questão da privação de sono que acaba deixando a gente mais assim, jururu, vamos falar assim, né, e que é natural, que é normal, né, que até o bebê conseguir pegar uma rotina, né, e você mesmo conseguir pegar essa rotina, é uma adaptação para ambas pessoas, né, então tudo isso para mim fez muita diferença. Eu sendo fisioterapeuta, eu tendo essa visão, né, do outro lado da moeda, né, então por isso que a gente tô batalhando, né, estamos aí fazendo essas lives, fazendo algumas postagens, tudo para mim poder ajudar outras mulheres também que passam por isso, né, que precisam, que às vezes, muitas vezes até começam a sentir dor e achar que é normal, né, e não é normal. Então precisa de uma atenção, precisa de um cuidado, né, específico. Então se cuidem. Qualquer dúvida, qualquer incômodo, desconforto, tentem mandar mensagem, me procurar, que assim que possível eu sempre respondo, tá? E eu tenho aqui os meus ajudantes, mas é sempre eu que respondo, tá? Então às vezes demora um pouquinho para mim tá respondendo as mensagens, mas estou sempre aqui, tá? Então qualquer dúvida, pergunta, né? Então, estou à disposição, tá bom? Então, tenham uma excelente semana, tá? Uma excelente noite. Fiquem com Deus. E agora, a partir dessa semana, eu vou fazer a live uma vez na semana, tá? Será toda segunda-feira, às 19 horas, tá bom? Então, encontro vocês novamente semana que vem, tá bom? Excelente semana a todos. Fiquem com Deus. Obrigada pela atenção.